Olá, turma. Meu nome é Wilton Moraes, sou estudante de Biologia e residente pedagógico da UFRA, e hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre citologia. A citologia é a área do conhecimento que tem como objetivo estudar a célula. A célula, essa estrutura que eu apresento para vocês aqui na imagem, é o principal objeto de estudo da citologia. A citologia se preocupa em compreender o funcionamento dessa estrutura e de que forma e quais são os elementos que a compõem. A célula, inicialmente, ela foi descoberta por Robert Hooke. Esse indivíduo que eu apresento para vocês aqui na imagem. Robert Hooke fez um experimento. Ele utilizou um microscópio e com esse microscópio ele analisou as estruturas de um pedaço de cortiça. Como a gente observa aqui na imagem, ele pegou um pedaço de cortiça, observou suas estruturas utilizando o microscópio. E ele percebeu que a cortiça ela apresentava algumas cavidades, alguns compartimentos, uns espaços vazios. E a esse compartimento, essa estrutura, né, esse espaço ele chamou de célula. A descoberta de Robert Hooke, né, desses compartimentos que ele chamou de célula, é considerado o pontapé inicial para o desenvolvimento da citologia como ciência. A citologia, ela se desenvolveu muito a partir do avanço da tecnologia, principalmente do avanço da microscopia. Com o avanço da microscopia foi possível realizar estudos mais aprofundados a respeito do funcionamento e das estruturas que compõem a célula. Foram muitos estudos e muito conhecimento produzido. E diante desse conhecimento, desse enorme volume de informação sobre a célula, surgiu a necessidade de organizar esse conhecimento. E daí que veio a ideia da teoria celular. A teoria celular é uma espécie de organização do conhecimento produzido, do conhecimento obtido a respeito da célula. E essa teoria ela nos traz alguns elementos básicos, algumas informações básicas que vão nos nortear, que vão nos orientar no processo de investigação e estudos sobre a célula. O primeiro ponto é que a célula é a menor unidade da vida. Outro ponto, todos os seres vivos são constituídos por células. O terceiro ponto dessa teoria, novas células se formam por divisão celular. E um outro ponto, o último ponto dessa teoria celular é o seguinte: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula, no interior das células. Muito conhecimento foi produzido a respeito das células, e um desses conhecimentos se refere aos tipos de células existentes, os tipos celulares. Existem basicamente dois tipos celulares: a célula procariótica, ou procariota, e a célula eucariótica, ou eucariota, como a gente pode observar na imagem. A primeira imagem, essa da esquerda, representa uma célula procariótica. A célula procariótica ela é uma célula primitiva e ela apresenta uma organização muito simples. Ela tem como característica principal a ausência de uma membrana nuclear. Ela tem como característica principal a ausência de uma estrutura que organiza seu material genético. A consequência disso, da ausência dessa estrutura, é que o seu material genético ele fica todo disperso no citoplasma dessa célula, certo? O outro tipo celular é a célula eucariótica, essa imagem da direita. A célula eucariótica ela é maior, ela é mais complexa. Ela apresenta como característica principal a ocorrência de uma estrutura que organiza o seu material genético, o que a gente chama de núcleo. Além disso, ela apresenta também
algumas estruturas que desempenham funções específicas na célula, funções importantes e necessárias para o funcionamento e o desenvolvimento da célula. Certo? Quando a gente fala de célula eucariótica, é necessário compreender que há dois tipos de células eucarióticas. Uma célula que a gente chama de célula animal e a outra de célula vegetal. Essa imagem é um exemplo aqui de célula animal com as suas estruturas, né? O núcleo e essas outras pequenas estruturas que desempenham funções específicas na célula. O outro exemplo, essa outra imagem aqui, é uma representação de uma célula animal, de uma célula vegetal. A gente pode observar que ela apresenta algumas características diferentes da célula animal. Basicamente, elas são parecidas, mas a célula vegetal ela tem alguns elementos que são exclusivos dela, da célula vegetal, e que são importantes para o desenvolvimento celular em um organismo vegetal. As células, elas apresentam estruturas básicas. E para mostrar essas estruturas básicas, eu trago aqui para vocês uma célula eucariótica animal. As principais estruturas de uma célula, ou melhor, as estruturas básicas de uma célula, são membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas de forma sucinta, de forma resumida. A membrana plasmática, ela é uma estrutura externa, ela é uma camada, a gente pode dizer que ela é uma proteção da célula. É ela que controla o que entra e o que sai na célula. É uma espécie de barreira, uma espécie de portão que vai controlar a entrada e a saída de substâncias na célula, como a gente pode observar nessas imagens. Aqui, ó, elementos entrando e saindo da célula, passando por essa estrutura que a gente chama de membrana celular, de membrana plasmática. Uma outra estrutura é o citoplasma. O citoplasma, ele é essa região gelatinosa que fica após a membrana plasmática. É no citoplasma que a gente encontra pequenas estruturas que desempenham funções específicas na célula. Essas estruturas nós chamamos de organelas, organelas citoplasmáticas. Há uma diversidade de organelas na célula que ficam ali imersas, né, vagando pelo citoplasma. Essas organelas, como eu disse, elas apresentam funções específicas nas células e há uma diversidade muito grande de organelas. Nós temos aqui basicamente essas aqui. O lisossomo, que tem como função principal ali atuar no processo de digestão celular. Nós temos a mitocôndria como exemplo de organela, né, que atua no processo de respiração celular. Os centríolos, os peroxissomos, os ribossomos, os retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto rugoso, cada um apresenta uma função específica e que vai atuar ali de forma essencial no desenvolvimento da célula. Um ponto importante é que a célula vegetal, ela também tem essas organelas, apresenta essas organelas aqui, só que elas têm algumas organelas a mais, que são exclusivas da célula vegetal. Essas estruturas na cor verde, que a gente chama de cloroplasto, que vai atuar diretamente no processo de fotossíntese, e o vacúolo, que é essa região ali em forma, que parece uma bolha de água. Essas são as características do citoplasma, região gelatinosa que contém as organelas. A terceira
A terceira parte básica, a terceira estrutura básica da célula é o núcleo. O núcleo, como a gente observa aqui nessa imagem, é uma estrutura que vem ali para organizar o material genético da célula eucariótica. Como eu falei anteriormente, a célula procariótica ela não apresenta essa estrutura. O material genético fica disperso no citoplasma. E essa que é a diferença principal da célula procariótica para uma eucariótica. A eucariótica apresenta essa estrutura. O núcleo, uma espécie de central de comando da célula. É a partir dela que saem as principais informações, os comandos para a execução de funções específicas da célula. Como a gente pode observar aqui, uma imagem mais detalhada da célula, do núcleo, desse envelope dessa camada de proteção do núcleo, que é a carioteca, que vem organizar e armazenar, guardar esse material genético da célula. Essas são as 3 estruturas básicas da célula. Recapitulando, a membrana plasmática, que permite a entrada e a saída, que vai controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. O citoplasma, essa região gelatinosa onde estão presentes as organelas. E o núcleo, uma estrutura que vai organizar o material genético da célula e vai atuar como uma espécie de central de comando da célula. E essa foi a nossa aula de hoje. A gente termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.